Boa tarde, pessoal. Vou tentar ver aqui como é que já tá. Ah, tá aqui. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo entrando. Vou dar um minutinho aí para todo mundo entrar. Eu mesma tive problema. Sabe, quando a gente começa a ficar nervosa, a gente erra até o próprio nome, né? Eu tava entrando no Hotmail e não tava escrevendo Érica direito. Tava errando o nome. E desesperada aí que você não lembra a senha de jeito nenhum. Acontece. Dá 2 minutinhos, como sempre, que aí a gente começa. A gente também tem que preparar a transmissão ao vivo lá no YouTube, que a Savia está preparando. Queria já ir dando boa tarde a todo mundo, a Cristina Brum, Débora, Felipe, Fábio Brandão, grande Fábio Brandão, Lorena, Lucas, Ângela, Bárbara, Cristiano, todo mundo aí que já está entrando rapidinho. Bom, se vocês não estavam aqui nos primeiros, a Maratona da Jovem Advocacia foi programada, foi sonhada, foi organizada para que os temas tenham uma dinâmica. E hoje a gente vai falar sobre a comunicação assertiva, que são características que o advogado precisa ter. E a gente vai patinando de um lado, patinando de outro, mas é sempre bom a gente melhorar sempre a técnica da oratória, o peticionamento, a gente tem sempre que estar olhando quais as tendências mais atualizadas. Antigamente a gente escrevia de um jeito, hoje a gente faz uma petição muito mais simples, direta. Na oratória, aí é uma prática individual, né? Eu acho que a nossa palestrante de hoje, ela tem estudado bastante isso e eu vejo como que ela mesmo melhorou pra caramba desde a primeira vez que eu vi ela falando em palestras. Eu também, eu comecei a falar há pouco tempo, eu fazia sustentação oral, mas não tinha uma habilidade de trabalhar com público, de falar em público. Inclusive, a pandemia, esse isolamento, trouxe isso mais aflorado para a advocacia, que a gente está o tempo inteiro conversando, acho que mais do que num sistema normal do dia a dia. E aí a maratona a gente pensou num programa bem dinâmico e numa linha. E hoje a gente vai falar sobre comunicação com a Natália Assunção, sobre oratória, e o Ricardo Carneiro sobre peticionamento. Natália, a gente pode chamar de Nath, todo mundo conhece ela como Nath, e Ricardo Carneiro como Cadu. Eu, como Érica Neves, eu agradeço. E vai estar transmitido no YouTube, próxima semana, quarta-feira, no mesmo horário. E quando acabar a Maratona 1, já vou avisando que já está sendo programada a Maratona 2, que são aptidões de acordo com a matéria, que vai ser muito legal também. Acho que a gente já pode começar, está sendo transmitido no YouTube, eu acho que também no Facebook, mas no YouTube certeza, que agora eu abri um canal. E vocês vão mandando as dúvidas durante a apresentação, que aí eu vou anotando, tá bom? Eu mesma vou anotar também. Então, fica à vontade, Nath. Pessoal, boa tarde. Érica, boa tarde. Obrigada pelo convite. Esse projeto, que é um projeto que não pode parar, de antemão, já acho que a gente tem que pensar na Maratona 3, na Maratona 4. Boa tarde, Cadu, grande colega Ricardo. Hoje, mais cedo, eu falei com a Érica, eu falei, nossa, eu tô com um frio na barriga diferente, porque talvez nos últimos 2 anos eu estive com a advocacia, tive a oportunidade de palestrar, mas estive muito mais com os meus alunos, muito mais em ambiente acadêmico, e hoje deu um friozinho na barriga diferente. Aí a gente vem aqui e olha os participantes e vê, dentre todos os queridos participantes, muitos colegas de trabalho, a Flávia Brandão, que é, assim, para mim, uma sumidade no direito de família, além de ser minha amiga pessoal, para minha honra e minha graça. Então, assim, a gente fica só um pouquinho mais nervoso, mas como a gente vai falar de oratória, a gente vai falar um pouquinho de nervosismo também. Deixa eu só compartilhar a minha tela, que eu preparei para vocês uma apresentação.
Enquanto isso, só avisando que a doutora Flávia Brandão estará no próximo maratona. Isso. Confirmem para mim, por gentileza, se já apareceu para vocês. Acho que abriu. Tá aparecendo. Show. Aí, Tá legal. Beleza. Exercício não é bom, né? Tomar álcool, porque quando eu tomo outro dia, meu irmão, não consigo correr, não. Eu falei, exatamente. Não, prejudica a pessoa. Performance. Gente, de onde está vindo essa voz? Algum colega com o microfone aberto. Bom, agora sumiu para mim. Mas, Érica, fica bem tranquila, porque desde o dia 25 de março eu tenho dado aulas online e isso é corriqueiro e isso acontece. É até interessante a gente fazer sempre um exercício, né, de entrar nas ferramentas, principalmente agora com a possibilidade de audiências e sustentações online, né? Bom, pessoal, o tema hoje que a Érica me convidou para conversar aqui com vocês é sobre a comunicação assertiva no que tange à oratória. E antes de mais nada, me apresentar, né, essa formalidade aí de apresentação, vocês me conhecem, a maioria de vocês já me conhecem por Nath, né, meu nome é Natália Assunção, sou advogada, sou professora, estou coordenadora universitária do curso de Direito aqui de uma faculdade de Vitória. Também sou auditora e me encontrei no mundo das palestras, mas como bem disse Érica, a gente vive aprendendo e cada vez a gente vai melhorando e aprendendo e melhorando tanto a nossa oratória como, né, o nosso posicionamento, a nossa fala, o nosso vocabulário. Então, a primeira informação que eu tenho para dizer para vocês é que oratória é um exercício contínuo, né? Para que a gente chegue ao ápice, se é que alguém consegue chegar ao ápice da oratória, a gente precisa continuamente se exercitar. Eu preparei essa imagem, e eu gosto muito dessa imagem, que essa imagem fala o seguinte: somos aquilo o que transmitimos. Então você vê na imagem um gatinho e o reflexo dele um leão, porque ele se sente um leão. E na verdade, se a gente for transportar isso para o nosso mundo, principalmente o nosso mundo jurídico, tudo aquilo que a gente transfere, né, de toda forma que a gente se descreve, né, usa das expressões corporais, nós vamos transmitir. E aí existe uma pesquisa que já, né, dividiu a questão da fala em 3 aspectos, sendo o primeiro aspecto, expressão corporal, o que é mais lembrado e o que é primeiramente visto. Então, antes mesmo de você começar a falar, eu já olho para a sua expressão corporal. E expressão corporal aqui entendam aparência, entendam vestimenta, o uso da maquiagem ou não uso, se a gente estiver olhando para essa área da aparência, né? Então, aparência, vestimenta, a postura. Então, tudo isso seria visualizado antes mesmo de vir a fala. Logo depois, nós temos a fala. E a fala aqui, a gente tem, né, como a questão de o que se fala, né, como se fala, o volume de uma voz, o que eu coloco aqui efetivamente para falar. Então, vejam que expressão corporal é a primeira, antes mesmo da fala, porque antes da gente abrir a boca para falar, a pessoa já te olhou, né? Aquela coisa tipo, ai, não fui com a cara dela, mas ela nem falou com você, né? A gente tem que ter esse cuidado aí. E por último, menos colocado aí, seria a voz mesmo, e é um exercício que algumas pessoas precisam fazer quando tem aí algum tipo de timbre associado que não goste ou que não ache, né, que expressa o que você é enquanto profissional. Então, quando eu coloco essa imagem de somos aquilo que transmitimos, precisamos ter um cuidado muito grande para pensar que oratória não é apenas o que se fala. Oratória é o conjunto de ferramentas que nós vamos utilizar para que a fala seja lembrada, para que o que eu falei seja ouvido e ouvido da forma que eu quis transmitir. E aí já fica um grande exercício de reflexão para que a gente possa fazer, que é o seguinte: se num coletivo, num grupo, alguma mensagem que você tenha dito não tenha sido bem entendida, muito provavelmente você não soube passar essa mensagem.
E aqui eu não estou falando nada de decisões depois da sua sustentação oral, não, tá? Porque a gente sabe que isso não depende apenas da sua fala, mas a gente precisa sempre ter um cuidado com isso. Bom, separei aqui para vocês 4 itens que eu julgo, assim, e na verdade não sou só eu que julgo, mas os estudiosos dessa área julgam, muito importantes para que a gente tenha uma oratória que seja aí uma oratória cada vez mais crescente, expressiva, né? Então, vamos começar pela respiração. E a gente tem, quando a gente fala de respiração, um monte de gente que não vai entender e vai falar, mas eu respiro. Mas você precisa utilizar a respiração ao seu favor. Tanto utilizar a respiração diafragmática, que aí já é um assunto mais científico, mas se a gente fosse pensar, não é aquela respiração de peito, aquela respiração que a gente faz quando a gente está afobado, quando a gente começa a correr, e aí a gente começa a correr, já a primeira coisa que a gente faz é respirar, né? É aquela respiração de peito, e essa oxigenação gera no corpo, né, no nosso sistema nervoso, inclusive um efeito reverso do que o que a gente quer utilizar a respiração. Então, a gente precisa sempre pensar na respiração diafragmática, que é uma respiração mais profunda, que se utiliza, né, ali do diafragma, da parede abdominal. E por que utilizar a respiração, como eu coloquei aí, né, o uso da respiração como elemento de pausa? Porque a respiração, o movimento de respiração, quando realizado de forma profunda, de forma adequada, faz com que você consiga gerar no seu sistema nervoso uma calmaria. E além disso, você utiliza a respiração para pausa da sua fala, porque senão você começa a falar muito rápido e, de repente, quem está ouvindo a sua mensagem não está entendendo nada. Então, a respiração a gente precisa usar como elemento de pausa. Segundo elemento é a voz. Nós precisamos ter um cuidado com o nosso aparelho fonador, principalmente quem faz muita audiência, muita sustentação oral, ou até mesmo atende muito o cliente. Nós precisamos cuidar do nosso aparelho fonador, beber bastante água, evitar fumar. E lógico, aqui o meu papo não é de bem-estar ou, né, vida saudável, não é essa a ideia. Mas que a gente precisa cuidar do nosso aparelho fonador sem sombra de dúvidas. Imagina você fazer uma sustentação rouco, né? Provavelmente você já não vai ser ouvido da forma que você deveria ser. O terceiro elemento é a postura, o uso do corpo como elemento do discurso. Porque, veja, eu estou aqui sentada e talvez a gente não consiga, né, mostrar, só que a sua postura, se a gente é tudo aquilo que a gente transmite, se a nossa postura é uma postura prostrada para o chão, é uma postura, né, toda curvada, o semblante de medo ou um semblante acanhado, isso não vai auxiliar no nosso discurso. Mas também, a gente precisa dizer que o reverso não se aplica, também a gente não pode colocar uma postura imponente, mãos na cintura, cara mais fechada, porque isso também afasta aquela pessoa que talvez fosse ouvir a sua mensagem, mas por você estar com uma postura mais imponente, mais até persuasiva, mas a pessoa não está entendendo que é persuasiva, ele está achando que você é snob, que você é o dono da cocada preta, né, sabe tudo. Não é por aí. E o quarto elemento são gestos, a concentração no olhar, e aí agora eu estou tentando sempre olhar para a minha câmera, porque através da minha câmera eu enxergo vocês e a gente consegue fazer uma comunicação, e também cuidado com muitos gestos com a mão, né? Os gestos têm que ser naturais, não adianta a gente ficar fazendo muitos gestos, senão a atenção que deveria ser ao seu discurso volta-se para as suas mãos. Existem 3 elementos essenciais para a oratória. Os elementos anteriores que eu tratei para vocês são elementos que a gente precisa utilizar com cuidado para que a gente possa executar uma boa oratória, né? Uma boa fala. Mas esses elementos que eu vou falar agora para vocês têm a ver exatamente com a fala. Eu apelidei de DIP porque, na verdade, método mnemônico, né? São as primeiras letras das palavras, mas eu estou falando aqui de dicção, ênfase ou entonação e pronúncia. A dicção, pessoal, tem muito a ver, né, com aquela coisa, o seu discurso que você não utiliza o R, não utiliza o S, a gente come o finalzinho das palavras.
Pois é, nós precisamos cuidar dessa questão do nosso discurso, comendo o finalzinho das palavras. Comer o R, comer o S, isso não é interessante. E fica notório, né? É notório quando você vê uma pessoa que faz, não faz o plural, por exemplo, você vê e fala assim, não sou legal. A entonação ou a ênfase já tem a ver com o uso melódico da sua voz. Tanto a parte melódica quanto a parte de volume também. Então, eu posso falar com vocês de uma forma mais baixa, mais calma, e isso talvez nos primeiros minutos seja excelente, mas daqui a uns 10 minutos eu estou te dando sono, porque eu estou utilizando uma voz na mesma entonação, na mesma intensidade. Então, isso também não é bacana. Então, é bacana a gente utilizar em nossos discursos, né, no nosso discurso, diferentes entonações, diferentes ênfases mesmo. Dá ênfase na palavra, dá ênfase no pedido, aproveita o momento de fala para mostrar efetivamente o que você precisa. E por último, a pronúncia. E pronúncia tem a ver com articulação. Então, eu faço alguns exercícios quando a gente está fazendo palestra presencial de articulação, que é realmente exagerar na pronúncia das palavras, porque a gente precisa tratar também os nossos músculos da face para que a fala, né, para que a gente tenha aí a fala bem delimitada e sendo bem utilizada. Então, esses são elementos essenciais para a fala, voltado para a fala, que nós precisamos utilizar. Nesse slide aqui, eu preparei porque às vezes as pessoas me perguntam assim, tá, mas eu tenho medo de falar em público. E o que você indica para quem tem medo de falar em público? Bom, primeiro é que a gente, tudo aquilo que eu já falei até aqui, tá certinho. A gente precisa seguir, tá? A gente precisa ter cuidado com a voz, a gente precisa ter cuidado com a nossa expressão corporal, isso, né, vale aqui. Mas a gente também precisa ter cuidado não somente com o dia efetivamente, né, que a gente vai estar ali discursando, utilizando a oratória, mas a gente tem que ter cuidado o pré. E o que acontece? Muitas vezes o nervosismo ele é gerado pela falta de preparação. Então, se eu vou sustentar, o ideal é que eu vá, nunca vi uma sustentação na minha vida. Vai lá. Chega lá no TJ, chega no TRT, assiste uma sustentação, pede para um colega para ir junto, para você ver como é que se comporta, como é que é a sala, como ficam os desembargadores, geralmente comendo frutinha. Mas a gente tem que ver isso, a gente tem que passar por isso. E o mais importante, a gente precisa fazer um roteiro do nosso discurso, e aí o Cadu vai falar muito melhor do que eu sobre a questão da escrita, mas o roteiro aqui do nosso discurso é saber o que vai se falar. Fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão, para ter a lógica da fala. Preparar-se, né? E aí entra tudo que eu já falei, de ir ao Tribunal de Justiça, de assistir uma sustentação. E treinar, porque a gente só vence nervosismo passando por ele. Aí não tem jeito, não tem fórmula mágica de eu virar e falar assim, não, respira, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas você precisa treinar também. Então, ir para frente do espelho, gravar-se no celular, utilizar as redes sociais como uma forma de cada vez mais você estar se expressando e estudando. De repente eu poderia, né, fiz uma dicção errada aqui, a pronúncia não está tão legal, a entonação. O que eu posso fazer? Treine, pessoal. Michael Jackson dizia, né, e ele treinava muito antes dos shows dele. É por isso que a gente treina. E é por isso que a gente treina mesmo. Para a gente ter um bom discurso, seja escrevendo ou seja na fala, a gente precisa treinar. Não tem outro, né? Não tem outra saída. Quanto à linguagem e à audiência, é um ponto extremamente necessário de atenção, que geralmente, e nós do mundo jurídico cometemos isso em demasia, geralmente nós temos uma linguagem rebuscada ou mais rebuscada para a audiência que estamos tendo. Então, assim, a nossa fala dentro de um barzinho, por exemplo, a nossa fala num grupo de amigos é uma. A nossa fala na sustentação oral deve ser outra, que deve ser completamente diferente quando a gente atende o nosso cliente. E isso gera uma empatia,
Quando você sabe para quem você está falando e você adequa a sua linguagem, e aqui eu não estou falando que, se, por exemplo, eu vou falar para uma audiência que não sabe falar direito português, eu tenho que falar português errado? Não. Mas você também não precisa se utilizar de termos que a sua audiência não vai entender. A gente não precisa rebuscar a nossa fala e utilizar aí o nosso ambiente jurídico já tem muito, né, dessa coisa rebuscada, dessa questão intocável, e a gente não precisa disso. A nossa linguagem, ela tem que ser, sim, adequada à nossa audiência, mas a gente precisa ter cuidado com qual vocabulário nós vamos aplicar no nosso discurso. Por fim, evite, né? Não faça jamais, evite. Evite distração com objetos. E, Érica, quando a gente falava, né, nos cursos de iniciação à advocacia, dessa parte, era muito engraçado, todo mundo começava a rir. Mas a gente sempre tem aquela canetinha, inclusive essa caneta quem me deu foi Flávia Brandão. A gente sempre tinha aquela canetinha que faz tic-tic-tic, e a gente usa essa caneta para quê? Para ficar fazendo distração com objetos. Então, evite utilizar esses objetos, evite ficar mexendo no cabelo, mexendo na gravata. Nossa, tem alguns colegas advogados que eu começo a ter agonia, porque de tanto que eles mexem na gravata. Gente, folga um pouquinho, tá apertado? Folga um pouquinho, vai falar. Esquece aquela gravata. Óculos, fica mexendo no óculos, isso não é bacana. Tudo que vocês utilizam para distração da sua fala não vai ser bacana, porque você está ali para que as pessoas escutem o que você está falando. Postura inadequada, como eu já falei antes, né? A gente evitar aí utilizar mãos em excesso, utilizar mãos na cintura, braços cruzados. Braço cruzado dá ideia tanto de você ser superior, quanto também dá ideia de deboche, do tipo, e aí? Não é bacana, né? Se você estiver sentado, procure sentar-se numa postura correta. Se você estiver em pé, procura não usar tanto o púlpito, não se encostar em locais, fica parecendo que você vai cair. Você não vai cair, então fique em pé, coloca os 2 pés. Olha, a melhor postura, né, quando a gente está em pé, separa os pés na largura do ombro e pronto, a cervical fica retinha, né? Isso é muito interessante. E por fim, piadas fora do tom. Eu sou uma pessoa que gosto muito de usar um tom mais de brincadeira, um tom mais leve, até a depender, obviamente, da audiência, até para gerar uma empatia, não é nem empatia, mas para gerar uma relação maior ali, mas a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque às vezes a piada ela pode sair ali do tom e você perder o objeto todo da sua fala, porque você com certeza será lembrado pela piada errada que você fez e não por toda a fala. Então a gente precisa ter cuidado com linguagem utilizada, com histórias, né? Vai contar uma história, verifica quem é a sua audiência, verifica se cabe ali, principalmente com o cliente. Às vezes a gente ganha intimidade com o cliente e a gente acha que pode contar tudo. Não pode, né? A gente não pode esquecer que entre a gente ali ainda há uma relação profissional, apesar de poder até ter uma relação de amizade a depender do seu cliente, mas cuidado com isso aí. Bom, doutora Érica, por fim, eu gostaria de pedir aí para vocês me acompanharem nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram e no Facebook, mais até no Instagram, que é uma ferramenta que eu utilizo para ter acesso aos meus alunos, principalmente. E deixar uma mensagem para vocês. Independente de todas as técnicas que a gente utilize, seja sempre você. Não tente ser alguém. Se espelhe em alguém, mas veja a trajetória dessa pessoa para que você possa traçar a sua trajetória. Porque você não vai ser igual a ninguém e que bom que ninguém é igual a ninguém. Então, seja você, estude e vá em frente que vai dar certo. Obrigada. Acho que o Ricardo tá... Vocês estão mudos. O microfone está desligado, Érica. Agora. Mute. Agora? Nath, legal. Várias dicas legais. Eu tenho algumas ainda. Falar. A pessoa tem que primeiro
perdeu o medo de falar. Eu vejo muita gente que ainda trava na hora de falar nas audiências. Eu estou olhando para você e tenho que olhar para a câmera. Agora eu tenho que lembrar disso. Assim, ó. Na audiência, por exemplo, o que ajuda a falar? Você, primeiro, saber o conteúdo da audiência, né? Saber do que você vai tratar. Então, eu dou uma dica. Roteiro. Bota tudo que você não pode deixar de falar. Pontos importantes do processo, ou seja, pontos sensíveis. Você também tem que saber. Por quê? Porque na audiência é oratória. É um de um lado, outro do outro, o juiz falando. Você tem que estar preparada para uma audiência. Se a preparação for boa, você tem que ir tranquilo. Isso melhora a sua oratória na audiência. Isso eu falo de carteirinha. Quando a gente vai numa audiência que a gente não pegou o processo, pegou rápido e partiu para o fórum, não deu aquela estudada, você chega na audiência, você vai sentir um desconforto. Isso prejudica muito a oratória. Aliás, te intimida. Porque você está ali num ambiente muito formal, onde as pessoas estão ali, cada um com seu interesse, você está representando uma pessoa, ou uma empresa, ou seja, algum interesse que te levou ali, e você não se preparou. Então, se preparar te ajuda na oratória. A gente não pode nem pensar só a oratória como sala de aula e nem como palestra, mas no dia a dia do advogado. Sim, sem dúvida. Porque quando eu entrei na ordem, que eu fui me preparando e adaptando a minha oratória para eventos. Né? Eu fui melhorando, eu era 0, na verdade. Porque a oratória da audiência é uma, né, Nath? E a oratória de palco é outra, né? E entender, né, Érica, que assim, a gente precisa se preparar para determinados atos e atividades que nós vamos executar, né? Tanto a gente tem que se preparar para a nossa audiência, e aí quando eu utilizei a audiência, aquele grupo de pessoas que vão receber a sua mensagem, né, que pode ser uma sala de audiência, como você bem frisou, como pode ser uma palestra. Eu geralmente, assim, eu vou até mostrar para vocês aqui, eu sempre tenho o meu roteiro, eu sempre faço um roteiro. Vou para a audiência, eu sempre tenho o meu resumo, eu faço inclusive um exercício de imaginação. O que pode acontecer na audiência? O que pode ser alegado em audiência? E eu já vou colocando ali, para a gente não ser pego ali de surpresa, porque isso gera mais nervosismo ainda. E o nervosismo, ele é absolutamente natural. Nos primeiros minutos, você vai ficar um pouco mais nervosa. Então, respira fundo, se prepara, porque a pessoa preparada, ela pode até falhar na oratória, mas ela vai estar preparada. Então, ela vai saber ali, ela tem ali subsídios para poder falar. Você pontuou muito bem. Realmente, a gente precisa se preparar para as diversas atividades que nós temos, né? Diversas ocorrências que a vida nos faz passar, né? É verdade. E a oratória é prática, né, Nath? Não adianta. Você acredita que no começo eu praticava em casa? Sozinha eu praticava. Mas é o ideal. Eu tinha a minha primeira sustentação oral, meu coração saiu na boca. Eu não sei como minha voz saiu na frente do esbarrador. Até hoje eu não sei como minha voz saiu. Mas porque estava tampado, porque o coração estava na boca, não tinha como sair. Mas é o ideal. O ideal é você treinar mesmo. Hoje a gente tem tanta rede social, o celular que você grava, você pode voltar. Tem o espelho. Não quero fazer na rede social, não quero fazer no celular. Vai para o espelho. E realmente treinar. Não tem jeito. Amanhã eu vou fazer uma audiência, então deixa eu me colocar, deixa eu fingir aqui que eu estou entrando na sala de audiência, deixa eu ver como é que vai ser. Isso é normal, né? E é bom, e na verdade eu indico, inclusive, que as pessoas sempre treinem. Eu sei que às vezes a correria do dia a dia não deixa, e a gente às vezes deixa isso de lado, mas aí vai depender muito daquela máxima, né? Como é que você quer ser lembrado? O que você quer que as pessoas lembrem de você? Então, tem que treinar, tem que se preparar sim. E hoje eu já vi na internet, tem alguns cursos de oratória no meio digital. Porque sim, tem uma dinâmica diferente, as audiências vão estar acontecendo agora pelo meio digital, em mais números, em mais ambientes, não só vai vir trabalhista, vai vir a juizados especiais aí com força. Acredito que os tribunais superiores agora vão adotar completamente o ao vivo também, e a gente vai acabar precisando de uma nova dinâmica na oratória, né? Sem dúvida, sem dúvida.
O que pode até ajudar, né, Érica? Porque quando você está num ambiente que é um ambiente seu, conhecido, apesar de você utilizar uma ferramenta, apesar de estar na tela ali, o juiz, o desembargador, etc., você está no seu ambiente. Então, isso gera para você também uma maior facilidade, né? E aí, assim, pessoal, a gente precisa estudar as ferramentas que estão sendo colocadas aí, um pouco goela abaixo, um pouco não, né? Aqui a gente pode falar goela abaixo e a gente vai ter que aprender a utilizar. Não sou contra as ferramentas, pelo contrário, mas a advocacia precisa mais agora, mais do que nunca, aprender a utilizar essas ferramentas para que no dia você possa executar o seu serviço sem nenhum problema, né? É isso, assim. Eu acho bem bacana a ideia de audiências online e sustentações, principalmente para a pessoa que está começando, vai ser um pontapé bem interessante, porque vai estar dentro do seu ambiente, de repente isso, emocionalmente falando, vai ser bem bacana. Na hora do despacho do juiz, com o juiz também, a oratória é super importante. Uma voz firme, uma voz confiante, você traz uma segurança para o juiz que, às vezes, se ele não sentisse aquela segurança, ele botava o processo ali do lado, como eu já vi, e falava assim, tá bom, doutora, aguarde lá fora que eu vou dar uma conferida. Agora, se você chega num patamar ali confiante, falando as páginas, num tom de voz afirmativo, o juiz às vezes fala, peraí, deixa eu resolver isso logo, né? A oratória é um cartão de visita nosso. E você falou bem sobre a questão de preparação, né? Você conhecer o processo. Você está indo lá despachar, quer seja uma diligência, quer seja processo seu, você precisa saber o que você está indo lá falar. Não é, Exato. Não. Você precisa saber o que você vai falar. Essa é falta de segurança. E aí você passa a segurança para o seu insegurança para o seu interlocutor. Né? No dia a dia da advocacia, a gente tem que passar a segurança para o cliente, para o juiz, para o rapaz do cartório. Quando você chega com um tom de voz. Isso eu aprendi com o tempo, tá, Nath? Quando você sempre... Mas eu também estou aprendendo, tá? A gente vai aprender. Você chega no cartório, o Cadu já deve ter... Já aprendeu isso aí. Ó, você chega no cartório com um tom de voz firme, com uma motivação confiante, com uma postura confiante, e você fala assim, olha só, preciso de ver esse processo aqui, porque tem que despachar isso, porque tem que... O servidor vai pensar 2, 3 vezes de falar assim, doutor, então o processo está numa pilha ali que eu não vou procurar, não. É isso aí. Né? Doutora, esse processo eu não tô achando, não. Ele procurou 2 minutos. Então, ele sabe com quem ele está tratando. Você não precisa de ser grossa, não precisa de ser firme. Um tom de voz firme, sabendo do que aquele advogado, aquela advogada que chegou ali no balcão não vai sair sem se satisfazer. Eu assim, costumo dizer o seguinte, a primeira máxima, né? Educação sempre. E um sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite não faz mal para ninguém. Você chegando assim num cartório, num gabinete, isso já vai ser assim, um divisor de águas muito interessante. E a gente geralmente acha, né, Érica, que oratória é para palestra, a oratória é para dar aula. Não, oratória é para tudo na sua vida, porque a gente aprende a falar quando é pequenininho, aprende, mas falar todo mundo fala. Você quer ser lembrado como? Você quer chegar na vara e a pessoa já te conheceu? O serventuário pode até não saber o seu nome, mas ele vai saber. Não, aquela advogada ali, não, ela vem aqui, ela faz pedidos, né? Não, tá certo, ela sempre... separa o processo e tal. Não é regalias, tá? Longe disso, privilégios, regalias, não é isso. Mas quando você trata uma pessoa bem, provavelmente ela vai te tratar bem. Quando você tem uma preparação e uma firmeza na sua fala, provavelmente você vai conseguir ter acesso. Não estou falando em deferimento. Você vai ter a atenção, o respeito. E isso aí ninguém te tira quando você tem. Todo cartório vai saber que aquele advogado, que aquela advogada, quando entrar ali, que se você lida no dia a dia como a gente lida, ele vai saber, essa advogada é educada, mas ela só vai sair daqui quando ela resolver. Isso aí. Então, não adianta eu enrolar. E isso depende muito da oratória e preparação do que você está fazendo. Você saber o que você está fazendo.
Você saber da importância que você está fazendo ali, né? É isso mesmo. Tudo é oratória, advogado é oratória hoje em dia e peticionamento, né, Cadu? Vamos agora conversar com o Cadu? Porque antigamente não, peraí, mais respeito comigo mesmo. Quando eu formei, a gente acostumava citar Canelucci, a gente citava aquele pessoal todo. A petição inicial era umas 40 folhas. Citação, jurisprudência, aquele monte. Conta aí, Cadu, como é que é hoje, qual a petição mais assertiva eu acho que a gente traduz muito também do nosso conhecimento ali, né? Oi, Érica, obrigado. Boa tarde a todos. Nath, novamente, boa tarde. Prazer estar aqui com amigos e colegas. Acho que tudo se resume a comunicar. A Natália falou muito bem, né? A função do advogado é se comunicar. A gente se comunica, seja no primeiro momento com o cliente, no segundo momento faz a petição e através da petição se comunica para o juiz e a grande maioria das vezes também se comunica ao despachar com o juiz, depois, né, numa audiência, num recurso, tudo é o ato de comunicar. E eu acho que assim, a Natália falou muito bem, você falou muito bem, para se comunicar precisa estar muito preparado. Só pegar um pouquinho do gancho aí, acho que algumas dicas, né, que vocês deram é essencial. Uma delas é, por exemplo, quantas vezes eu já não cheguei, estudei o processo, agora cheguei meia hora antes, peguei o processo antes da audiência e descobri que a parte tinha juntado um documentinho novo para me pegar de surpresa na audiência. O estudo do processo nada mais é do que você estar preparado para se comunicar no juiz ou para quem quer que seja a sua audiência, como disse a Natália. E o peticionamento, ele também é talvez uma das principais formas de comunicação que o advogado possui e talvez uma das mais complexas. É complexo porque as relações humanas mudaram. Como você mesmo disse, um momento lá atrás a gente citava a doutrina italiana tradicional, Chiovena, Carnelucci, Libano e por aí vai, né? Tinha muito tempo que se comprar as revistas dos tribunais superiores, né? Para que a partir dali você fazia referência à citação e juntava a cópia do acordo anexo, né? Você tirava a cópia, inclusive para você admitir o recurso especial uma eventual divergência entre tribunais, você precisava juntar cópia, né? Às vezes você tinha que contratar um advogado no tribunal para conseguir o acórdão autenticado para a STJ admitir seu recurso por meio da autenticação, né, ou repositório oficial. E peticionamento nada mais é do que um documento né, escrito que o advogado faz para expor como regra os fatos, né, os fundamentos para defender o pedido ou os interesses do seu cliente. Mas eu acho, primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, toda petição é igual? Toda petição se destina a obter uma mesma finalidade? Com certeza a gente pode afirmar que nem toda petição é igual. Né? Se a gente for parar para pensar que a petição inicial serve para apresentar um pedido e a partir daí você tem a primeira delimitação do que a gente chama de objeto litigioso, ou seja, a demanda, o conflito, a lide, ela já tem uma função específica. Ela já tem essa função de limitar até onde o juiz pode ir. O juiz está limitado aos fatos, está limitado às provas e ao momento inicial que o advogado do autor tem para apresentar aquele pedido inicial. Já a contestação ela já é uma formatação completamente diferente. Além do que ela agora, né, com o novo CPC, já também vai ter aquele papel de contra-atacar ou fazer o pedido reconvencional. Então, a gente tem, botei esses 4 exemplos aí, mas temos inúmeros outros tipos de petições, né?
A petição inicial ela tem a versão do autor, mas ela tem que ser pensada de forma estratégica. Nem sempre a gente vai ter uma narrativa na inicial contando 100% dos fatos. Lógico, estrategicamente a gente tem que conversar com o nosso cliente, e conversando com o cliente eu preciso compreender o problema dele, compreender, saber aquilo que ele quer. Porque muitas vezes a gente pega, analisa, em caso, o cliente quer o mundo. Muitas vezes o cliente só quer um pedacinho do mundo. A partir disso aí, a gente sabe como é que ele quer. Aquilo que ele quer e como você precisa trabalhar. Então, já o recurso, a gente não parte da premissa do cliente ou da petição inicial. Ou seja, a petição inicial é a premissa do cliente. A contestação é a premissa, você parte da premissa daquilo que está posto no processo. Eles costumam dizer que aquilo que não está nos autos não existe para a gente. Mas aí o cliente chega, às vezes você está pelo réu e fala, mas tem isso que aconteceu, também você tem que falar. Eu falei, não vou falar. Isso é prejudicial a você. A gente tem que manter aqui, se limitar a dizer aquilo que está no processo. Às vezes dizer mais, às vezes falar demais prejudica até o próprio cliente. E a partir daí o nosso trabalho. Já o recurso, não. O recurso a gente já trabalha com outra perspectiva. Tudo que poderia ser dito como regra no processo já foi dito. Né? Você já disse na petição inicial, a outra parte a ré falou na contestação, depois o autor disse de novo na réplica, né? Às vezes também diz na contestação ao pedido reconvencional e você na réplica ao pedido reconvencional, e tudo isso é dito, foi instruído o processo, ouvido testemunhas, feito produção de prova pericial, o que seja, e proferida a sentença. Nesse momento, como eu devo trabalhar? O recurso é a mesma coisa da petição inicial? Eu tenho que trabalhar sempre nesse parâmetro, né? Fatos, fundamentos e pedido? Permanece essa... Quando a gente estava na faculdade, a gente recebia lá, né? Você tem que falar inicial, fatos, fundamentos e pedido. Aí você tem aquele forma de bolo. Já a contestação, ela é a mesma coisa? Na verdade, a gente fala, né? Resumo dos autos, da verdade dos fatos, né? Ou preliminares, verdade dos fatos, né? E aí, por aí vai. Não é a mesma coisa. Como eu falei, o recurso ele trata aquilo que está no processo. Se a gente vai trazer informações que não estavam no processo, eu preciso preparar tudo isso para esse momento. Por aí chegamos no último exemplo que eu estou falando agora, inicialmente, de contrarrazões. A gente uma dificuldade muito grande, a gente fica até triste, é quando a gente apresenta até contrarrazões, que grande maioria das vezes, quando a gente apresenta preliminares contrarrazões, ninguém aprecia. Aí o cara vai lá, julga o mérito, às vezes dá até provimento ao recurso. Eu já tive essa situação. Recorrido, sustentação oral, me preparei para a sustentação oral, doutor, tá por quem? Pelo recorrido. Não passei o provimento na mudança de parede, desembargador. Então, é preliminar de intempestividade. Porque se eu não tivesse me preparado, eu também não tinha esquecido as contrarrazões, eu apresentei 4, 5 anos atrás. Então, não é a mesma coisa. Existem questões que precisam ser apresentadas e analisadas de forma pormenorizada. E, a partir daí, a gente tem que parar para pensar qual é uma forma da petição, como eu organizo a petição para que, a partir daí, eu possa me comunicar de forma assertiva. Qual o conteúdo que eu vou apresentar na petição, o que eu vou discutir, né? Se eu vou discutir fatos, a gente está discutindo mérito. Então, a gente fala que o autor, né, narra fatos e o juiz dirá o direito. O réu pode negar o fato. Então, a simples negativa do réu sobre como o fato ocorreu, o réu fala, não ocorreu o fato. Ou seja, o autor alega que eu bati no carro dele, eu sou o réu, falo assim, eu não bati no carro dele. Eu estava viajando aqui, ó, não divido meu carro com ninguém.
A forma de se fazer isso é o conteúdo. Na verdade, isso, ao se dizer, é o conteúdo. E os pedidos, a partir dali, ou requerimentos. Costumamos falar que pedidos estariam associados ao objeto litigioso do processo, ou seja, aquilo que delimita a demanda. Você vai pedir a declaração de nulidade de um contrato, você vai pedir uma indenização por danos morais, você, a partir daí, também pode fazer um pedido de nulidade de negócio jurídico porque foi feito mediante coação. Isso é um pedido, isso é o que representa o seu bem da vida, aquilo que você quer efetivamente que o judiciário tutele. Já os requerimentos, eles normalmente não... As pessoas acham que pedido de requerimento às vezes não é. Requerimento de prova é uma coisa, requerimento de intimação específica em nome de determinados advogados, né? E são requerimentos que são importantíssimos, né? Costumamos dizer que muitas vezes assim, os detalhes são que resolvem processos. Então, como se preparar? Né? Se vocês forem ver aí, uma das dicas que a gente fala, como se organizar para peticionar. Primeira coisa é não confundir fatos com direito. A gente precisa entender que fato é fato, direito é direito, e eu preciso encaixar esse fato no direito que eu alego. E por que é importantíssimo que eu faça isso? Vou dar um exemplo prático muito grande. Eu posso ter uma determinada causa em que o autor alega que a pretensão dele é pautada no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Agora, de outro modo, eu posso ter para o réu argumentando que não, isso não é causa de aplicação do CDC. O que, na verdade, é que não há uma relação de consumo. Eu estou entre duas empresas e esse serviço contratado não era ela como destinatária final, ou produto. E, a partir daí, ele argumenta que aplica-se o Código Civil. Qual a diferença entre essa situação? Olha, o CDC é a responsabilidade objetiva. Serviço defeituoso ou produto defeituoso, nexo causal e dano. No Código Civil, não. Eu tenho ato ilícito, nexo causal, culpa ou dolo e dano. E aí a gente tem uma grande problemática que é a prova da culpa. E esse pequeno detalhe que você talvez não tenha se atentado, você fez uma simples remissão, por exemplo, à responsabilidade civil, utilizou o artigo 14, eu já vi muitas petições, ó, eu estou utilizando o artigo 14 do CDC, estou utilizando o 86927 do Código Civil, e a partir daí eu jogo e vou ver o que fala. Isso não funciona. Porque é importante que você defenda, e a gente vai ver um pouco mais à frente, você defenda obrigatoriamente ou necessariamente qual o direito incide sobre os seus fatos. Não podemos simplesmente descrever fatos de um lado, direito aqui e fazer o pedido. Eu preciso encaixar e concatenar tudo isso. E como que nós fazemos isso? Fazendo aquilo que efetivamente nós queremos que o juiz vá fazer. Fazendo a substituição do fato à norma, encaixando o fato no direito que a gente alega. E qual é a linguagem que se deve utilizar? Acho que a Érica falou bastante assim, a evolução dos meios de comunicação e até mesmo como a sociedade está hoje, a gente tem a sociedade sendo muito extremista na simplicidade ou na utilização de termos que também não podem ser utilizados na prática forense. Claro que a gente não precisa voltar a usar latim, mas também nós não precisamos utilizar modos tão coloquiais. Há necessidade de que a linguagem utilizada na petição seja simples, objetiva e direta. Fazendo uma petição simples, objetiva e direta, você tem mais chances de obter provimentos favoráveis. Claro que a partir daí isso também vai depender das provas.
Mas como se faz isso? Acho que um dos primeiros macetes ou que nós podemos trabalhar se dá necessariamente pela divisão em tópicos. Eu tenho visto muitos colegas, e a gente, quando pega, petições corridas, petições que não são divididas, né, que não possuem uma divisão por assunto. Isso faz com que o juiz pule determinadas situações, determinados pontos que são importantes. Se nós pararmos para pensar que as petições elas necessariamente precisam ser divididas, eu necessariamente preciso trabalhar mínimo de Word hoje em dia, né? E eu falo assim, quando eu fiz o mestrado autodidata, né? A gente aprende a mexer no Word, a gente não sabe mexer nem 10% do Word, por mais que a gente tenha feito curso, normalmente a gente faz como é criança, mas não sabemos nem 10%. O Word, Excel, o Office em si, tem muitas ferramentas. Uma delas, por exemplo, é aprender, ir lá no estilos do Word e formata a sua petição inteirinha. Configura título, né, o título principal, título 1, título 2, título 3. Né? Normalmente a gente não chega mais que 3 ou 4 subdivisões. E quando a gente faz isso, a ferramenta nos beneficia. Como que essa ferramenta Word, né, nos beneficia? Depois ela vai gerar um sumário automático. Depois ela vai usar, né, ela permite que a gente use ali. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui. Eu não estava conseguindo compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver se vai agora. Não foi. Deixa eu ver. Não foi. Depois eu mostro aqui. Então, assim, a gente utilizando e organizando a petição, ela fica mais fácil de ser lida e, a partir daí, a gente dividindo o raciocínio para o juiz e indicando diretamente para ele onde ele achar as coisas na sua petição, é mais fácil. Então, o primeiro ponto é estude o caso como. Se for uma petição inicial ou uma contestação, a gente necessariamente tem que ter atendimento ao cliente. E esse atendimento ao cliente é importante. E é muito bacana que esse atendimento não seja o único. Quem nunca, ao escrever uma petição, teve ideias ou não teve dúvidas e precisou marcar uma reunião com o cliente. Então, vai elaborar a petição inicial ou a contestação, você faz, no primeiro momento, atendimento ao cliente. Você faz a solicitação de provas, né, porque nem sempre é documentos apenas, às vezes são informações ou indícios, né, e até mesmo testemunhas, solicita as provas do cliente e não faz análise junto ao cliente. Ouve o cliente, analisa as provas e fala, deixa eu analisar. Porque você precisa se preparar para aquilo. Você precisa se preparar porque nem sempre aquele entendimento que você sempre ouviu dizer que prevalece é aquele que ainda está valendo. Então, você analisa os documentos e marca, se for o caso, uma nova reunião para tirar dúvidas com o cliente sobre aqueles documentos. Então, você tem atendimento ao cliente, solicitação de provas, análise de provas e documentos, e a partir daí você faz o estudo desse caso. Primeira coisa que você vai se perguntar, o que está envolvido aqui? Qual é qual a situação? Quais são os fatos que estão envolvidos? A segunda coisa, como que é a doutrina? Eu sei, tenho um conhecimento dessa matéria ou não? Se eu não tenho conhecimento aprofundado na matéria, pega a doutrina. Os manuais, aqueles mesmo que a gente usa, e se for necessário aprofundar, procurem artigos científicos. Terceiro momento, como que a jurisprudência está pensando hoje? E, às vezes, até necessário pensar como ela pensou lá atrás. Porque a jurisprudência ela não é estanque, ela não se fecha, ela não está fechada nesse raciocínio. A partir daí, então, você vai desenvolvendo o raciocínio para elaborar a petição. Depois disso, nós precisamos
trabalhar na linguagem, na organização da petição e a forma de se comunicar. E aí, tem alguns macetinhos que eu queria compartilhar com vocês. Um desses macetinhos, né, eu vou mostrar aqui agora, na verdade, 2 macetes com o pessoal, que é o seguinte. Alguém já usou o QR Code em petição? Fala, Érica, já usou? Liga o microfone. Nath. Tá me ouvindo? Já usou? Aí. Agora Tá. sim. Eu, Já usou QR Code em petição, Érica? eu tentei, mas não serviu, não. Não, olha só. Tem um programinha, tem um aplicativo muito interessante que foi um advogado de Cachoeiro de Itapemirim que desenvolveu. E aí eu tentei mexer e tal, e ele falou que ele vai me ensinar direito, porque realmente eu não aprendi. Porque hoje em dia você faz até um videozinho e bota o QR Code, grava lá um videozinho para você, quando o juiz quiser. É como se fosse um despacho. Já ouviu falar, Cadu? Já ouviu, Já já falar. ouviu falar disso? Você bota o QR Code na sua petição inicial e bota assim, se quiser ouvir, né, as minhas alegações, e daí você praticamente despacha com o juiz, né? Acho interessante. Eu não sei, esse QR Code aí seu seria o quê? Esse QR Code, se você pegar agora o celular, dependendo do celular, o iPhone, ele já escaneia automaticamente, mas normalmente tem uns aplicativos. Se você jogar aqui, ele vai abrir o link, por exemplo, eu botei do STF. É mesmo, hein? Ele joga para o STF, por exemplo. Mas a gente pode aqui trabalhar com diversas situações. Você pode trabalhar utilizando o QR Code para expor um vídeo seu. Você pode trabalhar com QR Code, por exemplo, para botar provas, linkar o juiz diretamente, ele acessar isso aqui, para provas. Ou você pode mesclar os dois. É lógico que muitas vezes o juiz não vai fazer isso, mas você está ali no seu papel de tentar, né? Igual a sustentação oral, né? Você apresenta, mas às vezes entra pelo ouvido, sai pelo outro, a gente leva numa boa. Né? O desembargador sai da sessão, ou o juiz no colegiado sai da sessão, volta e acompanha o relator. Tudo bem, ele já leu o voto antes, ele confia. Mas é uma ferramenta muito interessante no momento que nós estamos vivendo. No momento, você não consegue ir lá conversar com o juiz e despachar, sentar com ele, pegar o processo. Quantas vezes a gente já não fez isso? Silêncio, você me permite pegar o processo? Olha aqui, ó, folha tal, tá aqui, ó, documento aqui tal. Folha tal, documento aqui tal. E não ter medo de ir falar e tentar trabalhar, né, o processo na presença do juiz. Mas você tem que saber onde estão as coisas. Estuda antes. 2, 3 dias antes, pede para dar uma olhadinha ali no gabinete, anota onde estão as folhas e vai lá. Só que hoje a gente não tem isso. Hoje a gente pode utilizar o QR Code. Então você junta isso no corpo da sua petição e ele acessa, por exemplo, um vídeo seu resumido, pequeno, de 5 minutos, e nesse vídeo, dependendo da sua capacidade, você pode, inclusive, enquanto você vai falando, né, botar, igual a gente está fazendo aqui, você pode jogar as provas necessárias para ele analisar o caso. Outra dica que eu acho muito importante, estão vendo aí a tela? Isso aí foi um que eu peguei de um processo nosso, não está nenhuma informação importante aí. Isso aí foi um exemplo do que a gente faz. Como hoje tudo digitalizado, a gente bota setinhas, né? Marca em vermelho, bota setinhas, e muitas vezes, mesmo assim, a gente tem uma dificuldade de analisar e de enfrentar esse argumento. Mas essa dica, para mim, é importantíssima. A gente para de se referir à petição ou documento, lógico que não ela toda, mas um trecho do documento, como anexo 2, anexo 3, e não sei o quê, ou folha só, folha só. Não, está aqui, desembargador, estou apontando, do Excelência, estou aqui apontando para o senhor onde é que está a prova para o meu caso e por que o senhor precisa analisá-la. Isso, para mim,
pode mudar vertiginosamente, porque às vezes é um detalhe, é uma cláusula, uma pequena coisa que a gente vai usar ali ou não. Ou não, o juiz vai falar, ele pode falar, não considero a prova como algo importante ou relevante para o julgamento. Mas pelo menos ele apresentou uma valoração da situação, do documento, que permite para você, advogado, trabalhar a nível recursal. Então, se a gente tem uma capacidade de demonstrar de forma específica para o juiz sobre essas situações, sobre essas provas, para mim já é um grande caminho, porque às vezes a gente não consegue no primeiro grau, mas no segundo grau a gente consegue reverter, né? Então, assim, só vou tentar, porque aqui o próximo passo eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. De ajuda aí. Porque não, eu tô com os outros, eu não estou conseguindo compartilhar o arquivo no outro, que ele está na nuvem, e também está aqui onde eu estou, mas não está abrindo. Deixa eu ver se eu no quadro branco. Flávia Brandão concorda que ela precisa também aprender o QR Code. Flávia, eu também. Acho tão legal. Mas é que é tão fácil que, na verdade, às vezes a gente tem mais bloqueio do que tudo. Entendeu? Eu vou ter que sair aqui que não está indo, não. A sua dica, Cadu, de setas e colocar parte do documento, a gente vê bem sendo utilizada na Justiça do Trabalho, Juizado Especial, os processos eletrônicos em geral, né? QR Code a gente vê menos e deveria ser mais utilizado até. Só não sei, e aí, assim, né? Já fica aqui meu questionamento. Até que ponto o magistrado, de fato, vai abrir, vai se utilizar do QR Code, que é uma facilidade também para ele, né? Não precisar ficar folheando o processo ou abrindo vários arquivos. Eu uso muito essas marcações. Juizado especial. É assim, a gente tem muitas coisas que a gente pode ou não pode fazer que nos basta tentar. Lógico que muitas vezes eles não vão utilizar, é bem possível que eles não utilizem, mas é aquela situação, você está ali para tentar, você está ali para fazer o seu melhor. E é possível que ele faça, né? A gente viu, salvo engano, na última semana, um ministro da STJ, né, defendendo e falando o seguinte: olha, uma boa, nem precisa fazer citação oral. Um memorial de 4, 5 folhas, bem feito por um advogado inteligente, ou seja, quem faz o grande, não preciso nem falar, é mais importante do que você ir lá sustentar. Talvez na STJ, talvez na turma dele, mas acho que é importantíssimo a gente exaurir nosso trabalho. Às vezes é um detalhe, é uma vírgula, né? E como a gente vai fazer recurso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar no recurso, como vocês estão vendo, quando a gente tem uma decisão que nos é desfavorável, e às vezes até favorável, é fazer uma análise minuciosa da decisão. Principalmente se você quer ir para o STJ ou para o STF. E a decisão não é do tribunal, não, é do primeiro grau também. Muitas vezes existem argumentos implícitos ou fundamentos implícitos que passa despercebido e a gente não impugna. É muito importante que a gente impugne tudo especificamente. E como que a gente vai descobrir ou ver isso? Primeiro, lê a decisão. Faz anotações sobre a decisão. Pensa sobre ela, se aquilo, né? Revisa a prova dos autos. Compara se está fazendo... Faz um link entre tudo, porque, sinteticamente, quando a gente sintetiza as coisas, a gente consegue visualizar melhor. Quer dizer, você pega uma sentença extensa, que faz muita referência, muita jurisprudência, precedentes, depoimentos e tudo, e a gente se perde. O raciocínio mental fica perdido. E isso é importante até para que a gente possa ter o que a gente chama de dialeticidade recursal.
temos que ter em mente que muitas vezes é perigoso o fato de não impugnar um argumento, porque lá na frente isso pode gerar uma inadmissibilidade, né, nos tribunais superiores. E mais do que tudo, a atualização de jurisprudência. A grande verdade é que nós estamos vivendo num mundo em que é tão dinâmico que a gente não consegue acompanhar a jurisprudência mais. Então é importante ter acompanhar os informativos da STF, da STJ. É importante assinar, né, os informativos. E mais do que isso, entender quais são, volto lá no começo, quais são as questões de fato do caso. Porque, na grande maioria das vezes, o julgador ele utiliza alguns precedentes, né? E esses precedentes você precisa analisar. Esses precedentes têm a ver com o caso? Eles realmente são semelhantes? Os casos são semelhantes? Porque iguais nunca serão, senão seria o mesmo caso, a mesma demanda. Então, eles são iguais? Se são, por que eles são? Ah, não, por causa disso. E é muito importante que não se analise e fique preso na ementa. Isso é um perigo. Às vezes a ementa diz uma coisa, inteiro teor do voto diz outra. E como eu vou utilizar essas jurisprudências, esses precedentes, no meu caso? É o caso de eu fazer uma distinção entre um caso e outro, né, o que a gente chama de distinguish. Como que eu uso esses precedentes? Primeira coisa, ler o inteiro teor. Ou não, é o caso do tribunal superar aquele entendimento. O STJ faz isso toda semana. Às vezes a gente não consegue acompanhar. Mas se a gente atualiza a jurisprudência toda vez que for trabalhar no caso, é muito importante, às vezes até para sinalizar para o cliente, cara, vamos fazer um acordo. Né? E o override, né, que é a revogação parcial do precedente antigo. Ó, aquele raciocínio que eu tinha lá, esse entendimento, essa parte daquela questão tratada lá, eu não vou mais utilizar, essas questões estão superadas. Então, é importante se atualizar, né? Manter-se atualizado, né, a todo momento, para que você não continue dando murro em ponta de faca. Por quê? Agora, se a sua sucumbência é mantida, seu cliente paga mais. Então, é bem importante que nós tenhamos, além de tudo, consciência daquilo que nós vamos causar ao nosso cliente. E eu vou dar mais uma dica. Acho que ela não está aparecendo aqui, eu estou tendo que recortar e tirar foto. Toda vez que nós formos fazer tópicos, né, tratar de assuntos, no primeiro parágrafo, sintetize tudo aquilo que você vai desenvolver. Isso porque a experiência demonstra que há uma leitura mais atenta aos primeiros parágrafos e, ao final, ela se torna mais desatenta. Então, faça uma síntese no seu primeiro parágrafo e, a partir daí, você desenvolve. Vou fazer, já concluindo aqui, depois, se for o caso, eu vou tentar te mandar agora, Érica, para ver se ela consegue reproduzir aí. Existem algumas dicas de pesquisas de jurisprudência, né? Como, na verdade, hoje nós somos um direito processual fortemente pautado na jurisprudência, ou seja, em precedentes, sempre fica a dúvida se eu preciso utilizar precedentes demais. E a América mesmo já falou, não precisamos mais. E agora, se eu não preciso utilizar muitas emendas para fortalecer o meu pedido, quais tribunais eu vou utilizar nas minhas petições? E aí a gente tem que fazer uma análise hierárquica. Exato. O STF já decidiu a questão que você está tratando? Já. É favorável a você? Então utiliza. Um acórdãozinho, cita uma emenda. O STJ já se manifestou? STJ, TST, TSE, já. Então você utiliza um. Eu tenho muitos outros acórdãos que reforçam
Isso que eu estou falando. Bacana. Faz uma nota de rodapé, escreve lá, neste sentido. Botou nesse sentido, cita todas as... Não tem aquele quando você entra na página da STJ e tá lá escrito assim, né? Aquele, ao final lá, resp tal, não sei o quê, ministro. Utiliza só aquilo, no mesmo sentido, joga para ali, e aí o que você vai conseguir fazer? Você está falando, você está dizendo para o julgador que aquela ementa que você já utilizou, ela é suficiente, você não está fazendo ele gastar tempo, né? Hoje tudo é gestão de tempo, tudo é uma questão voltada a ser mais rápido possível, para ler 20, 30 ementas igual era o que se fazia muito mesmo. E aí vem uma outra dúvida. Os tribunais superiores, claro, eles que dão as últimas palavras sobre o direito constitucional, né, ou direito federal, dependendo da matéria, nós temos para pensar um outro ponto. Qual tribunal, né, a nível de Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, eu vou citar? Olha, a gente vai citar aquele que o juiz está vinculado. Eu não vou citar o Tribunal de Justiça de São Paulo se a jurisprudência do meu Tribunal de Justiça é diferente. Quer dizer, é contrária a... Então, a gente tem que ter essa consciência de que eu não vou gastar força em procurar em São Paulo. Eu só vou procurar São Paulo, Rio, Pernambuco, Amazonas, se o meu tribunal não tiver manifestado, não tiver um entendimento sobre aquela situação ou algo parecido, e se o meu tribunal for contrário a mim. Porque aí, se o meu tribunal mantiver esse pensamento contrário, eu vou lá, a nível de recurso especial e recurso extraordinário, eu vou conseguir, pelo menos tentar, porque admitir recurso especial e extraordinário é difícil, pela divergência jurisprudencial. Então, se nós temos um tribunal que já vai na linha daquilo que o próprio juiz julgou, ou contrário àquilo que o juiz julgou, o tribunal vai se importar com ele, com o entendimento dele, ou com quem está acima dele. Então, não vamos gastar tempo, né, utilizando nem por uma linha sequer arestos de outros tribunais, sem saber antes o entendimento do tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, se da Justiça Federal, eu vou utilizar jurisprudência do TRF2. Se o juiz é do juiz estadual, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Justiça do Trabalho, TRT da 17ª região. Na ausência ou havendo entendimento contrário ao que eu prego, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar, então, essas jurisprudências. E aí, na verdade, nós temos para pensar que é muito difícil achar jurisprudência. E aí, Érica, apesar do assunto ser peticionamento, a gente está voltando ao peticionamento, mas grande parte do esforço do advogado é achar aquele acórdãozinho que vai fazer diferença lá na frente. E aí eu acho que a última dica que eu vou dar para ir para a conclusão. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas se nós entrarmos numa página do STF, do STJ, né, tanto do STF como do STJ, existem ferramentas que hoje facilitam a utilização do advogado. Lá no STF, nós temos, né, na parte, né, da pesquisa de jurisprudência, algo que é chamado de temas relevantes. Né? Esses temas relevantes, você é dividido pelo assunto mesmo, né? União homoafetiva, controle de constitucionalidade, reconhecimento de dissolução, classificação, preterição. Então, é importante, porque às vezes você... Qual é o meu caso? Isso volta lá até para inicial. O meu caso é preterição na nomeação de concurso. Eu vou entrar lá na página do STF e vou ver o entendimento do STF sobre aquele assunto, porque ele já classificou, ele já dividiu esses assuntos. Com isso, você ganha tempo. E mais que isso, você vai dar uma opinião para o seu cliente muito mais acertada. Outra coisa que o STF e o STJ tem é pesquisas prontas. Vou dar um print aqui rapidinho no arquivo para mostrar para vocês. Fica mais fácil.
A pesquisa pronta do STJ, por exemplo, opa, eu acho que como eu estou usando o iPad, eu não sei se tem diferença e não está indo, mas não tem problema não. A pesquisa pronta aí da STJ já te entrega tudo. Eu dei um print aqui. Então, você quer saber o quê? Desconsideração da personalidade jurídica, citação dos sócios, necessidade, o STJ já te entrega, está aqui de mão beijada. Isso é uma coisa excepcional. Tem outra coisa que o próprio STJ faz, né, que eu acho que é sensacional, que é a consulta, né, você acessa, procura a legislação, ou seja, eu quero tratar sobre Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário Nacional, Lei de Execução Fiscal. O STJ ele tem uma pesquisa de jurisprudência por legislação. E isso é excepcional para a gente ganhar tempo, para que nós possamos pensar sobre efetivamente aquilo que é importante para o cliente. Né? E apenas para finalizar aqui, mais uma dica, né? Que eu acho que esse é um dos mais relevantes, que são os recursos repetitivos e o dissidente de assunção de competência da STJ, que hoje é dividido por temas, né? Você tem os números dos temas vão indicar qual é o assunto a ser tratado. E a gente pega, né, utiliza essas ferramentas para peticionar. E por que eu falo isso? Porque eu volto lá para a questão dos precedentes. Eu, como processualista que sou, ou metida processualista, nós temos que parar para pensar que hoje a estrutura do direito processual é toda voltada a precedentes para que a gente possa reduzir a quantidade de processos. Ou seja, de uma vez só a gente decide milhares de processos. Só que como esses precedentes são vinculantes, não adianta a gente ficar argumentando ou gastando petições, laudas e laudas de petições, se a gente não sabe, por exemplo, qual é o entendimento dos tribunais superiores sobre o assunto. E nesse caso aí, vocês podem ver que o próprio STJ separa os acórdãos posteriores ao repetitivo. E nisso é possível a gente ver o quê? Se houve casos de overruling, né, ou seja, de superação, se houve casos de distinção para o precedente, ou seja, recurso especial repetitivo, e a partir daí a gente tem uma petição bem sintética, bem objetiva, e com isso a gente tem mais clareza na nossa comunicação. Eu não uso uma petição muito extensa, eu não gasto muito tempo do julgador, e com isso eu tenho mais chances, a partir daí, de ter provimentos mais favoráveis. Porque quanto mais simpatia o jogador tem pelo seu trabalho, pela sua pessoa, mas também respeito, claro, maior é a chance dele te ver, ouvir, ler melhor. Se ele pega o seu trabalho, uma petição desorganizada, uma petição que é escrita de forma corrida, sem divisão por tópicos, e faz com que ele tenha que ficar indo e voltando, procurando as páginas do processo, quando você faz referência. Por isso que a gente usa a prova no corpo da petição, e ele já vê. Quanto menor o retrabalho dele, maior a simpatia pelo seu trabalho e maior a probabilidade, a possibilidade dele acolher ou manter, ou seja, defender os interesses do seu cliente. Então, para concluir, eu acho que hoje nós temos que a pandemia vai obrigar a gente a utilizar novas ferramentas no peticionamento. E como o mundo é muito dinâmico, a gente tem que utilizar ferramentas que já existem, como QR Code, print, né, o recorte de documentos, e também pesquisa de jurisprudências. E também eu acho que é muito importante a gente aprender a trabalhar com a principal ferramenta, o Word ou outro tipo de editor de texto, que existem diversas ferramentas que vão facilitar o nosso trabalho. Facilitando o nosso trabalho, a partir daí, com certeza, nós teremos mais êxito na comunicação com os julgadores. Né? Então, assim, resumidamente, sejam
objetivos claros, utilizem das ferramentas disponíveis, não percam tempo pesquisando jurisprudência pelo Brasil inteiro, procurem saber quem é seu público-alvo, não é, Natália? Procura saber quem é sua audiência. O juiz do Espírito Santo vai pensar o que o tribunal dele vai decidir, né? Ele não vai pensar o que o tribunal do Amazonas, Rio Grande do Sul, do Pernambuco vai decidir. Seja objetivo também no seu tempo, faça a gestão, se prepare melhor. Você se preparando melhor, estudando mais, na organização, na preparação, você gasta menos tempo depois na escrita, né? Pode baixar aí, Érica, acho que... Aí. Depois isso aí acho que são apenas macetes, né? Eu já falei de forma sintética, né? Como você saber se aquele precedente pode ser utilizado no seu caso, né? Você identifica os fundamentos da decisão, você vê os fatos, a partir daí você identifica se eles são iguais ou não, e se existem diversos argumentos em alguns julgados que, na verdade, não servem para o caso em si, é o que a gente chama de opterdicta. E, a partir daí, você tenta tirar uma regra geral para resolver todos os outros casos, para saber se aquele caso se amolda ao seu. Então, gente, de forma bem... Espero ter pontuado algumas questões interessantes. Acho que falar de peticionamento sem falar de tecnologia hoje em dia é muito difícil e acho que a gente tem que, em tempos de pandemia, mudar um pouco a cabeça e, além de estudar, se preparar e utilizar essas novas ferramentas. Obrigado. Valeu. Alô? Tá me ouvindo? Valeu, Cadu. Ricardo, você trouxe umas coisas muito legais para assim, muito interessantes e que a advocacia, ela tem que perceber, né? A hierarquia das citações, das jurisprudências. Primeiro STF, depois STJ e o seu tribunal, aonde você está peticionando, né? Se você está peticionando lá no Rio Grande do Sul, procura lá no Rio Grande do Sul. Na verdade, para mim, o site do Rio Grande do Sul, né, de pesquisa, é um dos melhores que tem. Fácil de achar, você já joga a palavra, já acha. Aqui é um pouquinho complicado ainda no Tribunal de Justiça. Aqui eu acho que nem funciona mais. Nem funciona As últimas direito, vezes que eu tentei, eu uso o Magister, né? Então ele acha, mas a jurisprudência mesmo do nosso tribunal. Mas essa hierarquia é muito, muito interessante. Aí, se você não encontrar um lá na Amazônia, aí você cita ele. Porque aí, se encaixar direitinho, aí você cita. Mas não adianta ficar jogando aquele monte de jurisprudência. Isso é muito interessante. Aí, outra coisa, né, Cadu? Ter cuidado com o tal do copia e cola. Outro dia eu estava numa petição, a outra parte, sério, foi um copia e cola do Conjur quase que integral de um artigo do Conjur. Estava toda a petição, só que ela esqueceu que a lei do cheque mudou do artigo até o dia que ela protocolou a petição. Então, ficou aquela lei ali jogada no meio que não valia mais, tinha sido mudado. E aí fui até cordial, falei da lei e tal. Então, copia e cola é muito... Você tem que saber o que você está copiando e colando. Outra coisa é o recorte. Hoje em dia eu uso muito o recorte da minha prova. Eu tenho um documento PDF que o cliente mandou, que é a prova da contratação, da ciência, de uma característica do equipamento e tal, que a pessoa assinou. Ao invés de só citar que está no número tal, que aí o juiz vai ter que abrir o arquivo lá no PJE, ou então abrir o arquivo lá no Projude, eu pego, recorto pelo PDF mesmo, tiro foto, né? E boto. Quando eu cito um documento, eu boto no meio da petição. Porque aí e cito embaixo o nome que eu botei lá no arquivo. Se ele quiser conferir, que ele vá lá. Mas já está ali o que eu estou falando. Isso eu acho que dá um grande adianto também. E eu pedi para todo Pensa mundo no PJE, hein, Érica? No PJE que o limite é 3 megas. E aí, exato. Às vezes nem o contrato de prestação de serviço vai caber ali.
em 3 mega. Então, Exatamente. você vai ter Aí 3, ele 4 tem que arquivos abrir. para um contrato. E aí você, Aí tem a ele, cláusula tal, o juiz vai ficar procurando em qual arquivo que a cláusula tá. Aí você tira a foto da cláusula, bota logo ali. Se ele quiser conferir, não está confiando ali, aí ele confere. Mas pelo menos eu botei a cláusula para ele ler de cara na petição. Acho que isso também dá um grande adianto. Outra coisa se atualizar sempre em lei, né? Lei, normativa, o que a ANAC fala, o que a ANEEL fala, que isso sai todo dia. Sai todo dia e você tem que ficar esperto ali para você não citar uma norma que já não vale mais. E aí você fica ali descoberto, né? No seu fundamento jurídico da petição. Mas é isso aí, eu acho que eu aprendi bastante agora, hein? Relembrei aqui algumas coisas. As petições estão realmente muito mais enxutas, muito mais diretas. Como eu te falei, quando eu comecei a advogar, a gente queria mostrar conteúdo, e mostrando conteúdo eu tinha uma listinha, Cadu, eu tinha uma listinha de expressões em latim. Que aí, para ficar chique a petição, para ficar, robusta, você falava assim, agora eu vou botar essa expressão aqui de latim. Botava lá na frente da petição. E hoje, poxa, ninguém usa mais, né? Hoje nós já estamos no não, QR pelo Code para contrário, né? economizar. Para economizar a palavra, a gente já bota o QR Code para não ter que falar nada. Daqui a pouco vai ter um QR Code, a petição vai ser um QR Code, fala, sinta-se à vontade, juiz. Ouve aí o que eu estou falando. Ouve se quiser. Ou se quiser. E aí, a oratória vai ser extremamente importante, né? Porque se você quer Exato. fazer vídeo, tudo bem, ok, né? Faça o vídeo, mas olha lá o que você está falando, como você está falando, porque senão você pode até prejudicar o seu cliente, né? Cadu, esse material pode ficar disponível para o pessoal? Pode compartilhar. Então tá, eu vou botar lá no Telegram. Quem não tiver no Telegram, você avisa e entra. Maratona Jovem ADV, que aí entra lá no canal do Telegram, que aí a gente vai disponibilizar os materiais dos palestrantes, tá bom, pessoal? Semana que vem a gente está no mesmo horário. Obrigado, Cadu. Obrigado, Nath. Foi muito legal. Agora, eu e Flávia Brandão, a gente vai ter uma missão essa semana. Achar o QR Code. Ela já falou aqui para ele. A gente não pode ficar para trás, nós vamos achar o QR Code. É isso não aí. só achar, aprender, Obrigado, né? Érica. Obrigada, Cadu. Obrigada, Natália. Obrigada, Ricardo. Obrigada, pessoal, espero que tenham gostado. Às quarta-feiras, Foi um prazer. 17 horas. Peraí, quarta-feira, às 17 horas, nós vamos estar aqui de novo. E segunda e terça, nós vamos ter um workshop de PJE. Bacana. Com 3 professores maravilhosos, credenciados, que estudaram. Inclusive, uma tem o certificado do Conselho Federal da Ordem para ser uma multiplicadora do PJE no Brasil. E a gente conseguiu formatar um workshop às 18h30, segunda, e às 18h30, terça-feira. Então, eu vou começar a divulgar aí. Se vocês puderem começar a divulgar, a gente vai mandar amanhã, no máximo de manhã, eu já estou mandando aí a arte e Lembrando, os links Érica, que para as aulas. Os agravos nossos são no PJE agora. Sim, mesmo físico. Mesmo com o processo físico, mesmo o agravo físico, é PJE. mesmo processo. Então, é importantíssimo aprender a lidar com esse santo que é o chamado PJE, porque quando você mais precisa dele... E eles estão agora fazendo o cronograma de implantação, né? Pena que começou com o ProJudice, já está funcionando, né? Mas, já está funcionando o ProJudice, já podia começar com o físico logo, pô. Mas, enfim. Tinha que ter ido para a vara civil logo, que aí pegava o mais difícil logo e já resolvia de uma vez. Então, vamos lá. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou botar no Telegram o material dos palestrantes. Até segunda-feira, às 18h30, eu vou fazer as divulgações. Obrigada, espero que tenham gostado. Tem alguma... Peraí, só um minutinho. Vamos ver se tem alguma pergunta? Não, tem não. Acho que só a Flávia falou da questão do QR Code. O restante foi o pessoal se manifestando. Nossa, deixa eu falar a da próxima quarta-feira, que eu já tinha esquecido. Olha só, quarta-feira, Stefan... Eu fico... O sobrenome dele é muito complicado.
Stefan, do SGMP, Schneble. Vai falar sobre relacionamento com o cliente, e Ricardo Brum, com honorários e formalização, definição de honorários e formalização de contrato de honorários. Tops também, tá? A gente se fala, então, a gente vai se falando durante a semana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.